Quando o ex-presidente Lula, com o seu partido, o PT, teve à frente do destino da nação, comandando esse país, a primeira coisa que ele correu para fazer foi aparelhar as instituições públicas e privadas, colocando em postos de destaque pessoas para defender os seus interesses. E essas mesmas instituições hoje, mesmo sabendo que Lula é um ladrão, mesmo sabendo que Lula é o maior corrupto da história da República, mesmo sabendo que Lula fez uma sangria nos cofres públicos, mesmo sabendo que Lula enriqueceu a si próprio, os seus amigos e os seus familiares, essas pessoas que ocupam esses postos nessas instituições, elas têm uma obrigação, um dever. E com isso, vem tentando colocar em prática esse dever e essa obrigação a todo custo. Trazer Lula de volta ao comando do Brasil. E mesmo sabendo que nas urnas isso é impossível, assim sendo, cada instituição dessa faz a sua parte de maneira a servir o Lula. A imprensa mente falando mal do governo e do presidente. Os institutos de pesquisas divulgam números que não refletem a realidade, botando Bolsonaro lá embaixo e Lula lá em cima. Professores e intelectuais usam de maneira intelectualmente desonesta para tentar inudibriar aqueles que estão à sua volta e sob o seu jugo. Por aí vai. Com o Supremo Tribunal Federal, a coisa é ameaçar, prender, intimidar, anular regras, a revelia da Constituição, tudo aquilo que vem do governo Bolsonaro, ou intimidar aqueles que o apoiam. TSE, Superior Tribunal Eleitoral. Esse não se faz neutro nesse sistema, nesse processo de querer beneficiar o Lula, atropelando as leis e a Constituição. E em nome do TSE, quem age de maneira sórdida e muito suspeita é o ministro Luiz Barroso, presidente daquela corte. Com a possibilidade do voto impresso auditável ser implantado, o que é que está cabendo ao ministro Barroso dentro da sua corte como presidente? Fazer carga contrária. Tentar conspirar contra a possibilidade da implantação do voto impresso auditável. Ele chegou à irresponsabilidade de pagar 3 milhões a uma empresa investigada para fazer publicidade de forma a convencer os brasileiros que o voto impresso não é importante. Numa entrevista à CNN, a rádio de notícia CNN, CBN, melhor dizendo, o ministro Barroso falou que para implantar esse novo sistema vai gastar 5 bilhões. O ministro mente como sempre, mentiroso. Vai gastar em torno de 200 milhões. Ele fala que se por um acaso esse sistema for implantado, o Supremo Tribunal, o TSE, vai judicializar o resultado das eleições. Olha, ele está ameaçando contestar os resultados desta eleição com voto impresso auditável. Não cabe ao ministro, pela regra e pela lei, questionar o que é certo, o que é errado, na discussão da implantação de uma ideia. Se essa ideia passar pelo Congresso, for aprovada, cabe ao ministro tão somente implementá-la e pronto. Botar a cauda entre as pernas e acabou. O ministro Barroso está desesperado, porque o voto impresso auditável é a bala de prata da esquerda para ver o Lula chegar ao poder. E parece que impedir o voto impresso auditável
é o sonho deles, mas que está virando pesadelo, porque o voto impresso auditável está à beira de se tornar uma realidade, porque a população brasileira quer e, pelo que me parece, os congressistas também o querem. Assim sendo, com o voto impresso auditável nas eleições, implementado nas eleições de 2022, o Lula não tem a menor possibilidade de chegar ao poder. Ganhar as eleições é impossível. Ele pode chegar ao poder através de uma fraude. E esse sistema eleitoral que aí está é um terreno fértil para uma fraude. E Barroso sabe disso. Que a chegada do Lula ao poder depende da permanência desse sistema como está, impedindo o avanço do voto impresso auditável. Entender o porquê do tamanho do desespero do Barroso é que ele não está conseguindo entregar ao seu senhor, leia-se Lula, aquilo que lhe cabe, aquilo que ele prometeu. Barrar o voto impresso auditável. Isso é que justifica tamanho desespero do ministro Barroso. Agora, senhoras e senhores, essa horda, essa organização dessas instituições públicas e privadas em blindar o Lula, em elevá-lo à condição de presidente do Brasil, mesmo à revelia das urnas, não é para o bem do Brasil, é para a esbórnia, é para a continuidade da sacanagem que vem escravizando o povo brasileiro ao longo desses anos, décadas e séculos. Mas que o povo, vale lembrar, acordou para a realidade e não vai aceitar nenhum tipo de manobra. Qualquer coisa no sentido de impedir a implementação do voto impresso auditável, se esse for a vontade popular e a aprovação de maneira positiva no Congresso Nacional, entenda, o TSE e o senhor ministro Barroso está atravessando a linha vermelha, abrindo um precedente que pode não ser muito bom para a nossa democracia, a nossa frágil democracia. Então, eu como brasileiro que sou, eu só peço ao ministro Barroso que se recolha ao seu papel de presidente dessa nobre corte, faça o que lhe é constitucional e que tenha, nessas horas, um pouco de vergonha na cara e juízo, porque o povo não vai aceitar nenhum tipo de manobra que desfigure o resultado verdadeiro das eleições. Por essa razão, eu peço a você, minha amiga, meu amigo, que pressione o seu senador, o seu deputado, a votar na proposta do voto impresso auditável, porque sem o voto impresso auditável, Bolsonaro ganha nas urnas, ganha nas ruas e perde num tapetão. E nós não queremos ver o Brasil voltar para as mãos dessa gente a qual o ministro Barroso faz parte e tanto defende. Minha amiga, meu amigo, curta, comente e compartilhe esse vídeo ao máximo e se inscrevam em nosso canal no YouTube. Cabo Elson.